Eu, quando vejo as minhas coisas, percebo que dá para fazer muita coisa quando você tem 83 anos, né? É um longo caminho, né? Então, eu faço pintura, que atualmente é o que eu mais me dedico. Eu gosto muito de desenhar. Normalmente, as minhas pinturas são baseadas nos meus desenhos, que eu acho que é uma maneira indireta de chegar na cor e na forma. E eu, durante muito tempo, e continuo fazendo objetos. E de vez em quando eu tenho assim um desejo de fazer uma série de alguma coisa. Então eu já fiz 2 séries em tecido, volumes, mas eu gosto de aproveitar a circunstância quando isso aparece. Então cortaram uma árvore em casa muito grande, um pau-ferro, e eu fiz uma série de trabalhos com os pedaços de madeira, mas assim cortados, fatias. Elas são pontuais, quer dizer, então depois que eu fiz essa série de madeira eu nunca mais fiz. Ou mesmo essas esculturas em tecido. É uma coisa que passa. Coisas assim. Então, de repente, aparece a oportunidade de fazer uma instalação, que eu tive uma ideia. Não precisa ser numa exposição, pode ser num lugar que eu conheço, ou mesmo na minha casa. Eu acho pintura, para mim, uma arte que me satisfaz muito, porque eu gosto muito de olhar. Então, por exemplo, os objetos, eles me dão um interesse momentâneo, mas eles não são tão bons para contemplação. Uma pintura, ela é. Ponho as minhas pinturas em casa e eu fico olhando, modificando, pensando ou simplesmente aproveitando aquilo que já foi feito. Ela me dá um prazer real. Por exemplo, flores. Eu gosto muito de arrumação de flores, ou de galhos, ou de coisas vegetais. Também é uma coisa que eu tenho sempre em casa. Porque tem uma beleza assim que está lá para você ver, né? Eu normalmente uso os próprios desenhos que eu faço. Então eu escolho um desenho e faço. E de vez em quando também faço coisas abstratas, mas eu gosto de olhar alguma coisa para desenhar. Eu durante muito tempo também pintei pessoas, porque eu gosto muito da expressão do ser humano. Depois eu fiquei um pouco envergonhada, porque você fica numa intimidade com a pessoa, e eu fico com uma certa vergonha, assim, de penetrar tanto naquela pessoa. Mas eu tenho vontade de pintar pessoas atualmente, assim, pela beleza, na proporção, no pé que vai para cá, no braço que vem para lá, na inclinação da cabeça, no cabelo. Tão lindo, né, o ser humano? Eu gosto muito de cor. Hoje em dia eu percebo que eu estou procurando cores mais refinadas. Eu percebo que no meu trabalho tem muito o azul e o vermelho. São cores que se combinam muito facilmente. Por exemplo, como essa tela que está aqui atrás, eu percebo que ela já tem uma sofisticação na relação das cores. Então eu estou procurando isso atualmente, refinar as cores. Marcelo veio aqui e foi em casa. Ele selecionou muitas pinturas e muitos objetos, mas eu não tive nenhuma interferência. Graça de uma exposição é que a pessoa que escolhe, ela tem um movimento dela. Ela usa o seu trabalho também para fazer uma criação, que eu acho que é o que aconteceu lá. Ficou muito bom. Já tive várias exposições grandes, com motivos variados. Eu já tive exposições com coisas misturadas antes, e já fiz também exposições grandes só com objeto, ou só com uma instalação. Eu fiz uma exposição muito bonita na Pinacoteca, quando eu fiz 60 anos, com uma instalação de flores. E fiz uma trajetória, porque na família da minha mãe, as pessoas gostam muito de plantas, árvores, flores e tal. Meus bisavós já eram ligados em plantas, tinha um pomar maravilhoso, que era um jardim na fazenda. Foi uma instalação enorme. E daí outra coisa que eu acho, que também é uma coisa especial, foi uma exposição que eu fiz no Museu Afro, de esculturas de tecido. E eu comecei a fazer isso com os tecidos das minhas roupas que eu gostava, com os lenços, e fiz essa coisa com uma estrutura de tela de arame, e também foi muito bom. Separou um espaço enorme para essa série,
A minha trajetória como artista começou com uma loja de objetos que eu fiz com um sócio meu, uma loja muito conhecida em São Paulo, a AEO, mas chegou uma hora que eu também não aguentava mais ter a loja. E apareceu um anúncio no jornal que tinha uma escola que estava abrindo, chamada Escola Brasil, que era uma escola experimental, e eu me inscrevi nessa escola. E realmente foi uma abertura. Pode qualquer coisa. Eu acho que foi essa combinação de uma abertura e uma prática que eu já tinha de criar objetos. Logo depois da Escola Brasil, fui fazer a FAAP. Daí fui fazer desenho na Pinacoteca com o Hélio Cabral, e daí comecei a pintar. Eu acho que vem um pouco dessa liberdade que a Escola Brasil me apresentou. Eu tenho um prazer visual e, ao mesmo tempo, amoroso pelas coisas. Tem até uma poesia do Pablo Neruda que fala ode às coisas. O que ele gosta é da mão do homem que existe em todas essas coisas. Aquelas marcas que você vê nas coisas, elas me tocam. Não é nem tanto a lembrança que elas representam também, mas um pouco essa mão do homem que está presente. Mas eles têm uma peculiaridade que eu também fui amparada na minha construção de objetos por um amigo meu marceneiro, ele que montava os objetos. E duas mulheres trabalhavam com vidro e sabiam cortar e colar, porque o grande problema do vidro é a cola, porque a cola ela precisa ser absolutamente transparente para aquilo criar uma unidade, né? Mesmo eu fazendo a junção teórica, a pessoa que me ajudou a construir os objetos de uma maneira eficiente. Eu encontro os objetos, não é que nem que eu procuro, eles aparecem para mim. As pessoas me dão. Então, o tempo da fazenda. Então, eu tenho uma opção de coisas feitas com aquelas madeiras antigas, com coisas que eu encontrei lá. Porque tinha um monte de coisa, mas não uma fazenda de 1830 que nunca mudou de dono. Tem coisas infindáveis, né? Coisas que ninguém se interessa.